Tenho 18 anos e vou começar a faculdade em setembro. No último mês de julho, minha amiga Zelda organizou uma festa na piscina em seu quintal como uma espécie de festa de formatura, mas sem a presença de sua família, já que seus pais estavam fora. Ela costuma ter a casa para si, então a casa de seus pais é o local de encontro para muitos dos nossos encontros. Ela convidou cerca de 100 pessoas do nosso ano, mas havia mais de 150 pessoas no auge da noite. Fui um dos primeiros a chegar, junto com meu amigo Jonah, porque somos próximos de Zelda e queríamos ajudar um pouco. À medida que as pessoas começaram a chegar, todos foram se reunindo lentamente da cozinha e da sala de estar para o quintal, ao redor da piscina. Algumas pessoas trouxeram suas roupas de banho e pularam na piscina, outras pularam de roupa íntima, e a maioria apenas ficou ao redor da piscina. Zelda tem um quintal enorme. A certa altura, havia tantas pessoas na festa que era evidente que algumas estavam trazendo amigos de outras escolas, porque não conhecíamos todos ali. Zelda começou a ficar irritada, pois havia deixado claro que não queria desconhecidos. Na verdade, parecia que pessoas estranhas estavam simplesmente entrando pelo portão, nem mesmo acompanhadas por pessoas da nossa escola ou série. Não havia muito o que podíamos fazer, a festa já estava muito agitada para ser controlada facilmente. Zelda chegou a mandar uma mensagem no grupo da turma pedindo para não trazerem mais desconhecidos, ou eles seriam convidados a sair. Depois disso, o problema pareceu diminuir. Por volta da 1h da manhã, a polícia chegou à casa e teve que encerrar a festa devido a várias reclamações de vizinhos. A música foi desligada, e 99% dos convidados foram embora. Quase todos foram embora, exceto alguns amigos próximos, incluindo algumas amigas de Zelda, Letícia e eu, e alguns outros amigos. Ajudamos a limpar, recolhendo todas as latas e garrafas vazias. Eventualmente, sobraram apenas 4 de nós, conversando por volta das 3h da manhã, se não mais tarde. Como estava quente do lado de fora, migramos para dentro da casa, no ar-condicionado, onde continuamos bebendo na sala de estar. De repente, ouvimos um barulho distinto vindo do andar de cima, e ficamos em silêncio. Zelda foi a primeira a perguntar do que foi isso, enquanto todos nos olhávamos com rostos assustados e meio rindo. Letícia e eu começamos a provocar Zelda, dizendo que alguém estava no quarto dela, e ela implorou para pararmos e verificarmos. Então, subimos para o quarto de Zelda, que estava claro. Depois fomos para o quarto de hóspedes, que costumava ser do irmão mais velho dela, e encontramos nosso amigo Dora desmaiado na cama. Descemos para contar a Zelda que o Dora estava no andar de cima, apagado, o que a fez suspirar de alívio. Pensando bem, isso não explicava muito o som vindo do andar de cima, se ele estava desmaiado na cama. Mas não estávamos exatamente no nosso melhor estado naquele momento. Eventualmente, Zelda e sua amiga Mia foram dormir no quarto dela, Letícia adormeceu no sofá, e eu fui para a cama dos pais dela. Nenhum de nós estava em condições de dirigir para casa. Não consigo lembrar quanto tempo se passou antes de ouvir uma das garotas gritando no quarto ao lado, e depois as duas. Foi um momento confuso, e eu não sabia se estavam brincando ou não, mas rapidamente percebi que os gritos eram muito reais. Saltei da cama e fui para o quarto de Zelda, abrindo a porta. As luzes estavam apagadas, mal conseguia ver algo, exceto as duas garotas encolhidas, abraçadas no canto do quarto, praticamente no chão. Vi o que as estava assustando, e havia uma pessoa alta no canto oposto do quarto, do outro lado da cama. Ele me olhava da porta. Gritei para as garotas correrem, e elas correram. Havia tanto grito que até o Dora acordou e saiu do quarto, enquanto as garotas desciam as escadas gritando que o homem estava tocando os pés delas. Seguimos todos, mas olhando para trás, com 3 caras lá, lamentamos não ter tentado dominar aquele homem. Todos saímos da casa, e um de nós chamou a polícia, esperando na casa do vizinho, possivelmente o mesmo que chamou a polícia para acabar com a festa. Não vimos o homem sair pela porta da frente, e depois que a polícia vasculhou a casa e não o encontrou,
isso significava que ele saiu pela porta dos fundos. Nenhum de nós reconheceu aquele homem. Provavelmente era um homem mais velho que conhecia Zelda de alguma forma e se esgueirou para dentro da casa durante a confusão da festa, achando que Zelda estaria sozinha após a festa. É algo muito assustador. Se teríamos conseguido dominá-lo ou não, nunca saberemos, porque não sabemos se ele estava armado. Quando eu estava no ensino fundamental, eu estava desesperada por amigos. Tentava falar com qualquer pessoa que me deixasse sentar com elas, mas ninguém nunca parecia gostar de mim o suficiente para me manter por perto, ou eram simplesmente maldosos comigo. Foi por isso que, quando as duas garotas mais bonitas e populares da escola, Azer e Alita, me convidaram para uma festa do pijama, eu fiquei radiante. Eu já havia tentado me sentar com elas no almoço algumas vezes antes, mas sempre me mandavam ir embora porque estavam ocupadas falando sobre algo que não era da minha conta. Então, no último dia de aula daquele ano, as duas vieram até mim enquanto eu estava sentada sozinha. Disseram que realmente queriam passar um tempo comigo durante o verão, mas não queriam que outras pessoas nos vissem juntas enquanto ainda estávamos na escola. Mesmo sendo uma estudante ingênua e solitária do ensino fundamental, eu sabia que aquilo era um convite extremamente dissimulado, mas aceitei com entusiasmo. Eu pegaria o que pudesse, e elas sabiam disso, é claro. Minha mãe ficou contente por eu finalmente estar começando a sair com outras crianças e me deu permissão para ir, especialmente quando eu disse que a mãe de Azer ofereceu-se para servir o jantar para nós três. Quando cheguei lá, eram cerca de 8 da noite, e eu já estava vestida com meu pijama. Alita e Azer ainda estavam completamente vestidas. Quando perguntei se ainda íamos jantar juntas, Azer disse que tinham acabado de comer antes de eu chegar. Alita acrescentou que eu não precisava comer tanto mesmo. Elas já estavam me menosprezando, mas eu queria ser amiga delas tão desesperadamente que deixei passar. Depois de cumprimentar a mãe de Azer, que já estava meio bêbada e pronta para não ter que lidar conosco, todas subimos para o quarto de Azer. Era um quarto estilo o Jack and Jill ou com seu próprio banheiro e outro quarto do outro lado. Perguntei a Azer quem estava no outro quarto, mas ela me respondeu rispidamente, dizendo que era sua irmã mais velha e me mandou parar de ser tão curiosa. Pedi desculpas repetidamente, mas elas apenas me disseram para ficar quieta porque minha voz era irritante. Azer tinha um monte de coisas legais no quarto, desde posteres da Taylor Swift até maquiagem cara e bichos de pelúcia gigantes, coisas que minha mãe não podia me dar. Mas, por mais que eu quisesse perguntar sobre isso, sabia que ela não gostaria, então apenas olhei para o chão. Começamos a jogar Verdade ou Desafio, que Alita e Azer usaram para extrair todo tipo de informação sobre mim, incluindo quem eu gostava e quanto dinheiro meus pais ganhavam. Eu disse tudo honestamente, apenas para elas rirem na minha cara cada vez. Sempre que eu as pedia para dizerem a verdade sobre algo, elas inventavam um monte de coisas ridículas que eu sabia que eram mentiras, mas, claro, eu não iria confrontá-las sobre isso. Quando finalmente cansei de ter que revelar tudo, pedi para elas me desafiarem a fazer algo. Assim que eu disse isso, Alita e Azer trocaram olhares com sorrisos mais maliciosos, como se estivessem esperando que eu dissesse isso o tempo todo. Então, Azer me desafiou a ir ao banheiro e jogar o jogo do O Bloody Mary. Eu não sabia o que era na época, e quando admiti isso, ambas gritaram incrédulas que eu não sabia quem era Bloody Mary. Elas me explicaram e disseram que eu tinha que fazer isso ou teria que deixar a festa do pijama. Eu queria ficar, então entrei no banheiro. Azer e Alita acenderam uma vela em frente ao espelho, apagaram as luzes e fecharam a porta. Você tem que dizer alto e claro, provocou Azer do outro lado, senão, nós vamos saber. Eu estava tremendo ou não fazia ideia do que aconteceria. Será que essa Bloody Mary era alguém que realmente poderia ser invocada? Ela realmente me mataria se aparecesse? Eu não sabia, mas a única coisa que me impulsionava era a necessidade de ser aceita e a crença de que coisas como fantasmas não existiam.
Olhei para mim mesma no espelho, respirei fundo e disse o Bloody Mary 3 vezes, lentamente. Por um momento, nada aconteceu. Olhei para trás do meu reflexo e não havia nada, até que vi uma mulher saindo da banheira atrás de mim. Gritei e me virei, e percebi que era real. Havia uma mulher ensanguentada de verdade sentada no chuveiro. Sua pele estava cinza, como se estivesse morta, e suas roupas estavam rasgadas, mas seus olhos estavam abertos e ela estava olhando diretamente para mim. Lentamente, a mulher saiu da banheira e começou a andar em minha direção. Eu estava tão apavorada que não conseguia me mover. Queria, mas era como se minhas pernas tivessem se transformado em pedra. A cada passo que ela dava, deixava um rastro de sangue. Logo ela estava bem na minha frente. Gritei novamente, mas ela me agarrou pelo pescoço e me levantou até eu ficar na ponta dos pés. Ela abriu a boca, revelando uma mandíbula enorme, cheia de sangue e escuridão, aproximando-se do meu pescoço como se fosse mordê-lo. Não consegui me controlar e, naquele momento, fiz xixi nas calças. Mas, então, no último segundo, a porta se abriu e as luzes acenderam. O que está acontecendo aqui? Perguntou Azer. Por que você está gritando? Eu mal conseguia falar, mas consegui balbuciar. Um Bloody Mary estava aqui, eu vi, e era real. Ela me agarrou e tentou me matar. Alita e Azer responderam quase em uníssono, o quê? Elas olharam ao redor do banheiro, mas, claro, ela já tinha desaparecido. Pare de agir de forma louca, disse Alita, você só está querendo atenção, honestamente, é meio constrangedor. Azer riu e concordou, espera, você fez xixi em si mesma? Isso é nojento, exclamou Alita. Oh meu Deus, sim, acho que se você vai agir assim, tem que ir embora. O quê? Por quê? Perguntei, incrédula, mas antes que eu percebesse, Azer e Alita me arrastaram para fora do banheiro e me empurraram escada abaixo, depois jogaram todas as minhas coisas em mim. Eu me arrastei até a mãe de Azer, um desastre de soluços, e implorei para ela ligar para minha mãe. Pelo olhar em seus olhos e pelo jeito que suspirou, acho que ela estava muito perto de apenas me deixar chorar até dormir no chão, mas, felizmente, ela teve a decência básica de ligar para minha mãe para que eu pudesse sair daquela casa horrível. Nunca expliquei completamente a minha mãe o que aconteceu, exceto pelo fato de que elas foram tão mais que me fizeram chorar. Escondi as marcas de machucados de ser empurrada pelas escadas e usei blusas de gola alta pelas semanas seguintes para esconder as marcas no pescoço. Foi assim que minhas férias de verão começaram naquele ano. Nem preciso dizer que não saí de casa novamente até que as aulas recomeçaram. Quanto a Bloody Mary, o gaslighting de Azer e Alita foi tão eficaz em mim que eu honestamente acreditei que ela existia por mais de 2 anos depois disso, até que um dia contei essa história para meu primeiro amigo de verdade no ensino médio, e ele me explicou a verdade óbvia de que era apenas a irmã mais velha de Azer em uma fantasia convincente. O que você está prestes a ouvir pode soar como algo saído diretamente de um filme de terror, mas é absolutamente verdadeiro. Todo verão, meus amigos e eu fazemos uma viagem de acampamento para um novo local, é uma tradição que temos há anos. Em um desses anos, escolhemos uma trilha de caminhada em West Glacier, Montana. Meu amigo ainda é fotógrafo, então ele sempre leva seu equipamento de câmera para tirar muitas fotos da natureza. No primeiro dia, fizemos muitas caminhadas e explorações, aproveitando as paisagens e permitindo que ainda capturasse várias imagens. Naquela primeira noite, tudo estava dentro da normalidade. Tínhamos 2 barracas, e eu estava sozinho na minha, enquanto os outros 2 compartilhavam a outra. No dia seguinte, fomos pescar em um rio próximo e fizemos outras atividades que não são tão interessantes de mencionar, mas foi na segunda noite que as coisas começaram a ficar estranhas. Tínhamos acabado de apagar a fogueira e fomos para nossas barracas. Nenhum de nós tinha sequer adormecido ainda quando começamos a ouvir sons vindos da floresta. Era claramente a voz de uma pessoa, ou parecia a voz de uma mulher mais velha.
Ela foi ficando cada vez mais alta e clara a cada 10 segundos. Chamei meus amigos na barraca ao lado da minha, perguntando se eles também estavam ouvindo, e eles responderam que sim, alguém estava lá fora. A voz ficou tão próxima e tão clara que podíamos ouvir a pessoa dizendo olá. Eu estava tremendo nas minhas botas. Talvez você pense que somos pessoas ruins por não termos corrido para ajudar uma mulher mais velha que poderia estar perdida na floresta, mas aquilo simplesmente não parecia certo. Estar no meio da floresta à noite, ouvindo alguém chamar olá é além de assustador. Eu ouvi passos se aproximando da barraca e então parando. A voz, novamente, disse olá, mas desta vez estava bem do lado de fora da barraca. Agora que estava tão perto, não parecia mais uma mulher, soava como um homem tentando imitar uma mulher, alterando o tom da sua voz. A pessoa do lado de fora da minha barraca de repente começou a sacudir a barraca de forma agressiva, e eu entrei em pânico, gritando o que você quer? Meu amigo gritou para a pessoa ir embora. A sacudida parou tão de repente quanto começou, e eu ouvi os passos rapidamente se afastando. Esperei alguns momentos antes de abrir o zíper da minha barraca e pegar meu saco de dormir para ir para a barraca dos meus amigos. Mesmo aqueles breves 5 segundos fora da barraca, senti como se fosse ser agarrado a qualquer momento. Me senti mais seguro estando na barraca com eles, e não sozinho. Nenhum de nós sabia o que pensar, mas todos concordamos que não parecia ser uma mulher de verdade, parecia algum homem assustador fingindo ser uma para nos fazer baixar a guarda. A questão era, por que ele faria isso? Estaria ele armado? De qualquer forma, não achamos que fosse seguro levantar e sair naquela hora. Concordamos em sair assim que o sol começasse a nascer e que alguém precisaria ficar acordado o tempo todo para vigiar. Decidimos nos revezar no sono. Meu amigo Gabriel tomou o primeiro turno, enquanto Andy e eu tentamos dormir, o que foi difícil depois do que aconteceu, especialmente quando ficamos achando que estávamos ouvindo passos ao redor da barraca. Eventualmente, depois de muitas horas tensas, consegui adormecer por pura exaustão. Não acordei até de manhã, porque aparentemente ainda adormeceu durante o turno dele, e estávamos todos dormindo a essa altura. Ficamos felizes que o sol tinha nascido, então arrumamos nossas coisas e voltamos para o caminhão. Foi uma longa viagem de volta, e durante o trajeto, ainda estava passando pelas fotos que tirou ao longo dos 2 dias lá. As 3 últimas fotos, no entanto, não eram fotos que ele havia tirado. Havia 2 fotos do nosso acampamento tiradas enquanto ainda estava escuro, e a terceira foto foi tirada dentro da nossa barraca, com todos nós 3 dormindo. Nada foi roubado ou levado, estranhamente, e nenhum de nós foi atacado de qualquer maneira, mas isso continua sendo a coisa mais perturbadora que já aconteceu conosco. Algum estranho aleatório na floresta, observando nossa barraca, esperando o momento certo para entrar no acampamento, mexer nas nossas coisas, entrar na nossa barraca e tirar uma foto de nós 3, provavelmente só para nos assustar. E quem quer que tenha sido, com certeza conseguiu seu objetivo. Essa situação começou há cerca de 1 mês, mas antes disso, vou fornecer um pouco de contexto. Tenho 25 anos e moro com meus pais. Minha família nunca foi bem de vida e praticamente todo o dinheiro que ganho vai para sustentar a casa. Meu relacionamento com meus pais não é dos melhores, discutimos com frequência, e sempre que não estou trabalhando ou saindo com amigos, prefiro ficar sozinho. O que me ajuda a escapar dos problemas pessoais é a prática de exercícios físicos. É uma maneira saudável de me distrair e também me dá uma desculpa para sair de casa. Há um parque a cerca de 20 minutos de carro da minha casa que tem uma área de exercícios com barras para fazer pull PS, dips e outros exercícios calistênicos. Durante o verão, gosto de ir lá para me exercitar, pois a natureza ajuda a acalmar minha mente. Prefiro ir à noite porque, como é um parque público, costuma ficar lotado durante o dia. Uma noite, enquanto meus pais discutiam, decidi sair de casa para ir me exercitar.
Era uma noite extremamente quente de verão, com a temperatura em torno de 85 graus Fahrenheit. Lembro-me de respirar o ar úmido enquanto caminhava da porta de casa até meu Corolla branco, que estava estacionado na entrada. Liguei o motor barulhento e abaixei as janelas para deixar a brisa quente do verão passar pelos meus cabelos. Quando cheguei ao parque, saí do carro e percebi que era o único veículo no estacionamento. Já passava das 10 ou 11 da noite, e o parque estava completamente vazio. A bela paisagem misturada com o ar quente criava uma atmosfera tranquila, que é uma das razões pelas quais gosto tanto desse parque. Ele fica no topo de uma colina que dá vista para o centro da cidade, o que sempre traz sentimentos agradáveis e sentimentais às minhas noites. Comecei a fazer séries na barra de pull-up. Não costumo contar as repetições quando malho, simplesmente faço até a fadiga, descanso e repito algumas vezes. Em algum momento entre as séries, fiz uma pausa para relaxar os braços, mas antes de voltar à barra, senti uma sensação indescritível e um impulso subconsciente me fez virar a cabeça. Literalmente a um passo de distância, estava um homem alto e maltrapilho, olhando diretamente para mim. Gritei de susto e pulei uns 5 pés para trás. Ele soltou uma risada rouca e estridente e pediu desculpas, dizendo que não queria me assustar. Desde o início, seu comportamento e aparência eram extremamente excêntricos, ele estava quase cara a cara comigo, e claramente havia algo errado com ele. Perguntei por que ele estava tão perto de mim, e ele disse que eu moro aqui. Explicou que me vê fazendo exercícios ali o tempo todo e perguntou se eu poderia ensiná-lo. Sou uma pessoa muito não confrontacional e, especialmente naquele momento, só queria ser deixado em paz. Respondi de forma estranha, mas educada, que estava apenas fazendo alguns pull-ups e que logo iria embora. Voltei para a barra e continuei a série. As palavras dele ficaram na minha mente, dele me vê aqui o tempo todo. Senti o olhar dele queimando a parte de trás do meu pescoço, mas, como disse, não sou confrontacional. Embora ele me deixasse cada vez mais desconfortável, eu não sabia o que dizer ou fazer a respeito. Então, algo realmente estranho aconteceu. Quando estava prestes a terminar minha série, ouvi ele murmurar meu nome completo. Meu sangue gelou instantaneamente, e pulei da barra, recuando lentamente. Perguntei, com a voz trêmula, "O quê?" Ele não respondeu, apenas me olhou fixamente com um sorriso insano e olhos arregalados. Pensei que poderia estar ouvindo coisas, de tão bizarro que aquilo era. Comecei a sentir um pressentimento horrível, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Sem dizer mais uma palavra, decidi caminhar rapidamente de volta ao meu carro e sair dali. Senti o olhar dele me acompanhando enquanto eu me afastava, e felizmente ele não me seguiu. Antes de sair do parque, dei uma última olhada e o vi pendurado na barra, tentando fazer um pull-up. Observei enquanto ele agarrava a barra, tentava se puxar para cima e falhava, e depois tentava novamente na exata posição em que eu estava anteriormente. Saí rapidamente do parque sem olhar para trás. Durante toda a viagem de volta para casa, questionei a mim mesmo, ele realmente disse meu nome? Eu estava alucinando? Tentei esquecer isso e, eventualmente, consegui. Acordei cedo no dia seguinte para ir trabalhar. Trabalho na construção civil e tenho que acordar muito cedo, antes dos meus pais, então fui o primeiro a notar o envelope sem identificação na porta da frente. Estava endereçado a mim. Peguei-o e imaginei que lera o que estivesse dentro quando tivesse tempo. Era outro dia escaldante de verão, e aproveitei meu intervalo para o almoço para me refrescar. Sentei-me no carro enquanto comia meu sanduíche e decidi abrir o envelope. Não sabia o que esperar, mas nunca em 1 milhão de anos imaginei que encontraria 10 fotos impressas de mim. Todas foram tiradas sem que eu soubesse. Uma era de mim no carro, outra no trabalho, outra enquanto me exercitava no parque. Instantaneamente, lembrei daquele homem assustador da noite anterior e comecei a sentir uma náusea incontrolável. Olhei em descrença enquanto folheava o restante das fotos. Uma era da minha casa, e a pior de todas era uma foto minha dormindo,
tirada de fora da minha janela. Quase me engasguei com a comida enquanto lágrimas rolavam pelo meu rosto. Sentia-me inseguro. Disse ao meu chefe que um problema sério havia surgido e saí do trabalho imediatamente. Ele não ficou feliz, mas eu não me importei. Tirei uma foto das fotos e fui direto para a delegacia de polícia. Entreguei as fotos à polícia e expliquei meu encontro no parque. Descrevi o homem para eles, e disseram que iriam investigar. Contei aos meus pais também, e pela primeira vez em muito tempo, recebi alguma simpatia deles. Mais coisas começaram a acontecer, no entanto. Algumas noites depois, por volta das 3 da manhã, acordei com batidas na porta. Não abri, presumindo o pior. Um dia, encontrei um bilhete colado no vidro do meu carro com um coração desenhado em caneta Sharpie. Voltei à polícia para relatar isso, e eles disseram que iriam abrir uma investigação de perseguição. Ainda não tive notícias deles. Imagino que seja difícil construir um caso sem evidências concretas. Isso aconteceu há cerca de um mês, e estou em estado de alerta desde então. Meus pais estão procurando uma nova casa, o que já é difícil devido à nossa situação financeira. Vou atualizar se algo mais acontecer, mas até lá, continuarei dormindo com um olho aberto.